Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Tu és Pedro e sobre essa pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por um momento parece que nós não estamos na quaresma. A veste roxa que o padre usa, hoje ele está usando o branco, que é a cor festiva. O glória, que não estávamos ouvindo desde a quarta-feira de cinzas, voltou a ser cantado hoje, porque hoje, mesmo vivendo a quaresma, nós estamos vivendo uma festa, a festa da Cátedra de São Pedro. A palavra cátedra nada mais é do que cadeira, mas não é qualquer cadeira, é uma cadeira que ocupa alguém especial. É uma cadeira onde alguém especial se senta. E no antigo mundo da época de Cristo, 3 pessoas sentavam-se à cátedra. A primeira era o rei. O rei, para governar o seu povo, estava à cátedra. A segunda pessoa era o juiz. Para julgar o seu povo, ele sentava à cátedra. Mas existe ainda uma terceira pessoa que sentava à cátedra. Era o professor. E até hoje, o mais alto grau do professorado é o professor da universidade chamado de catedrático. É ele que é o responsável por aquela matéria na faculdade. Celebrar a Cátedra de São Pedro é celebrar não uma cadeira onde ele sentou, embora a tradição diga que ela exista e ela está na Basílica de São Pedro, sobretudo, vamos trocar o microfone. Mas é sobretudo celebrar estas 3 funções de São Pedro. São Pedro é o governante da igreja. Acabamos de ouvir no Evangelho Jesus dizendo: olha, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que você desligar na terra será desligado no céu.
São Pedro indica o caminho, São Pedro fala e nós seguimos. E como é bonito que na Bíblia nós conservamos as cartas de São Pedro. E na primeira carta de São Pedro, que acabamos de ouvir hoje, ele está falando aos padres e diz São Pedro: sede pastores do rebanho de Deus a vós confiado, cuidai dele não por coação, mas de coração, não por tope e ganância, mas para com liberdade guiá-los. São Pedro não está simplesmente falando isso para os presbíteros do seu tempo. Ele está, antes de mais nada, dando um testemunho de si próprio. Pedro é aquele que governa o seu povo, não por coação, não porque Cristo pegou pela gola da veste e o fez governar o seu povo, mas ele governa o povo de coração generoso. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Não por torpe ganância, mas livremente, não como dominador daqueles que vos foram confiados, mas como modelo do rebanho. E que tipo de modelo São Pedro oferece? O modelo do sofrimento. Pedro subiu a outra cátedra, a cátedra da cruz. Pedro ensinou, sobretudo, dando a sua vida como Cristo. No último momento de sua vida, ele foi crucificado, e a tradição nos conta que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para assim nos indicar o caminho da humildade como chave do céu. Então hoje, celebrando a cátedra de São Pedro, nós celebramos o Papa, porque o Papa, ele é o sucessor de São Pedro na cátedra de Roma. Se nós voltarmos atrás, antes de Papa Francisco, Papa Bento XVI, antes João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João XXIII, Pio XII, Pio XI, até chegarmos a São Pedro, 266 papas. Desde o primeiro que ouviu de Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, até o Santo Padre, o Papa Francisco, também escolhido por Jesus. Ou nós não acreditamos que Deus continua agindo no meio de nós? Nós poderíamos pensar, não, tudo bem, São Pedro foi escolhido por Jesus, acabamos de ouvir no Evangelho, mas Papa Francisco faz 2000 anos. Ele foi escolhido do mesmo modo que São Pedro, porque Cristo continua vivo na sua igreja, porque Cristo continua operando na sua igreja, porque o Espírito Santo não abandonou a sua igreja, mas ele permanece constantemente no meio do seu povo. Então, essa festa hoje deve nos fazer rezar pelo Papa, deve nos fazer sentir um orgulho muito grande por ser católicos, um orgulho saudável, um orgulho que não é nunca diminuir o outro pela sua fé, pela sua crença, mas é valorizar a nossa fé. A nossa igreja é fundada sobre os apóstolos, aquele mesmo homem que Cristo chamou para fundar a sua igreja, São Pedro, foi cedendo lugar a outros homens, e hoje encontramos o Papa. Um orgulho sincero, uma oração pelo Papa, mas é também um ato de confiança. Nós devemos confiar na nossa igreja. Mesmo que a igreja ensine para nós coisas que às vezes a gente fica um pouco pensativo, nós devemos confiar na igreja, porque ela é nossa mãe. Porque muito mais do que isso, a igreja carrega em si a mensagem de Jesus, e Jesus não deixa a sua igreja falhar. Nós, os seres humanos, falhamos e falhamos constantemente, mas a igreja de Cristo não pode falhar, porque Ele continua no meio dela guiando o seu povo. São Pedro e o Papa são apenas representantes de Cristo, mas o próprio Cristo é Ele que guia a sua igreja. Amém. Amém. Façamos